Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do missionário Diego Heiker, chamado Três Pedidos. Esses três pedidos estão no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, o missionário Diego escreveu esse texto para o Manancial, não fui eu quem escrevi, eu só vou ler e compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isso dito, podemos iniciar orando. Pai, nós pedimos que Tu nos ensines aquilo que temos para aprender a respeito da Tua oração, o Pai Nosso. Que nós possamos colocar em prática aquilo que Tu estás colocando no nosso coração nesse momento, porque parece que o assunto é tão antigo, mas na verdade ele se renova a cada dia. Que nós possamos ter esse discernimento, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Bom, irmãos, então ontem nós lemos a passagem de Lucas 11, 1, 4 e hoje leremos novamente. Então, ontem eu li na nova tradução da linguagem de hoje. Hoje eu vou ler na tradução do Almeida, revisada e amplificada, tá bom? Só para variar um pouquinho. E como eu sempre gosto de dizer, sempre que você for estudar a sua Bíblia, seria bom que você tivesse várias traduções para que você pudesse comparar. A nova tradução na linguagem de hoje, que eu tenho usado mais, é uma tradução mais fácil para compreensão, para evangelização. Mas é importante ter outras traduções para que você possa realmente comparar e ver todas as diferenças e aquilo que melhor serve para a sua compreensão, tá bom? Então vamos lá, Lucas 11, de 1 a 4. Então, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou assim: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Bem, irmãos, como eu disse na minha oração, né? Às vezes a gente ora o Pai Nosso automaticamente e não se dá conta, né, da importância dessa oração. Então, hoje o missionário Diego vai nos ensinar três coisas bastante importantes que às vezes quando nós oramos o Pai Nosso ou nós lemos o Pai Nosso, a gente não se dá conta. O missionário escolheu o versículo 9 para ser o versículo-chave, que diz assim: e não nos deixes cair em tentação. Bom, se a gente for se atentar ao que Jesus diz aos seus discípulos, a gente vai chegar à conclusão de que a oração que ele ensinou é uma oração comunitária, né? Então, não é uma oração individual, é uma oração que beneficia você, beneficia o outro, beneficia a comunidade, beneficia o mundo. Então, isso significa que a comunidade congregada é que ora ao Pai, porque afinal ele é o Pai nosso, né? E santifica o seu nome e que anseia pela concretização do reino de Deus, o qual ainda não está completo. Então, aqui ele está dizendo, o missionário Diego, que o quê? Quando a gente faz esta oração, quando a gente é direcionado por essas coisas que estão contidas no Pai Nosso, nós estamos assim, junto com outros irmãos, junto com a nossa família de Deus, querendo que o reino de Deus chegue logo, que o nome do Senhor seja santificado e que realmente a gente possa estar unidos orando, né, ao Pai. Porque, como a gente sabe, o reino de Deus não chegou ainda, porque ele não está completo, porque a palavra de Deus não chegou a toda criatura. Então, cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus,
levarmos o evangelho a todas as pessoas que a gente conhece. Porque às vezes não é óbvio, né? Porque o óbvio não existe. A gente tem a sensação que todo mundo ouviu falar de Jesus, mas existem muitas pessoas que não ouviram, a despeito de estarem aqui, perto da gente, nesse mundo urbano que a gente vive. Muitas vezes a pessoa pensa que ouviu falar de Jesus, mas não ouviu não. Então, nosso dever é falar. Bom, então na oração do Pai Nosso, o missionário Diego diz que existem 3 pedidos. Esse resumo eu achei fantástico e a gente tem que sempre se lembrar disso. Então a gente ora pelo pão, pelo perdão e por livramento. Então olha que bacana, né? A gente mentalizar, guardar na nossa mente que é isso que a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, ela contém 3 coisas. Então orar pelo pão, pelo perdão e pelo livramento. Então, esses 3 pedidos mostram o quê? Que a gente depende totalmente de Deus. Nós não somos autônomos, né? Então, como os irmãos sabem, né? Eu trabalho numa instituição que atende adolescentes, né? Em conflito com a lei. E esses adolescentes, muitas vezes não, 100%, eles agem de modo autônomos, né? Como se eles soubessem o que estão fazendo, como se fossem donos do nariz dele. E, invariavelmente, eles se dão mal, porque se tivessem escutado os pais, os tios, os avós, não iriam parar numa instituição como aquela que eu trabalho. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, agimos como esses adolescentes. Pensamos que sabemos o que queremos, o que vamos fazer, o que vamos decidir, vivemos de modo autônomo e depois no final a gente se dá muito, muito mal, dá muito ruim. Então a gente tem que entender que nós dependemos totalmente do Senhor. Que o Senhor é quem vai nos conduzir, nos guiar, para que nós possamos fazer as escolhas certas, porque senão vai dar ruim. Então a primeira coisa que a gente vai orar é pelo pão. Ora, o pão era um alimento básico na família dos judeus. Hoje a gente ora pelo alimento, né? Mas naquela época, quando você falasse o pão, qualquer judeu sabia que não podia faltar à sua mesa. Então Jesus assim, ele está mostrando o quê? Que a gente não precisa pedir mais do que realmente a gente precisa. A gente tem que pedir o básico. Então, na época, era o pão, né? Então, hoje que a gente vai pedir pelo alimento, né? O alimento que está na nossa mesa. Então, a gente não precisa pedir por ter camarão ou para, como muitos gostam, né? Comer no McDonald's todo dia, que acaba ficando caro, ou comer filé mignon, que hoje a gente nem consegue mais comer carne, né? Uma carne mediana tá 40, 50 reais o quilo. Então, assim, na nossa oração do Pai Nosso, a gente não tem que pedir, Senhor, envia-nos o nosso filé mignon, a nossa picanha de cada dia. Não, a gente precisa pedir pelo alimento, para que o Senhor possa estar provendo o nosso alimento diário. Ele também ensina que a gente tem que confiar todo dia no Pai, pois é Ele quem vai suprir as nossas necessidades. Então, o pão que é dado para todos deve ser repartido por todos. Então, não adianta só eu ter as coisas. Se eu tenho e o irmão não tem, a gente vai tentar suprir a necessidade do irmão. Se eu não consigo suprir a necessidade do irmão sozinha, eu vou pedir para as pessoas me ajudarem. Eu vou falar, irmão, vamos aí, a gente se cotiza, cada um dá um pouco para suprir a necessidade do irmão. E é assim que a gente faz com uma família. É assim que a gente faz com pessoas que a gente ama, não é? Então hoje você está ajudando seu irmão, amanhã você é ajudado. Porque nunca a gente vai estar plenamente satisfeito em todos os requisitos da nossa vida, todos os quesitos, né? Então, assim, a gente tem sim que orar a Deus para nos dar o básico e compartilhar aquilo que nós temos com o nosso irmão. E eu não estou falando de sobra e nem de resto, mas
realmente poder compartilhar com o irmão aquilo que nós temos recebido. Outra coisa pela qual Jesus pede que nós oremos, que ele nos ensina, é orar para quê? Para que nós peçamos perdão das coisas erradas que a gente faz. Lá no livro de Mateus fala em dívidas. Lucas fala em algumas traduções pecados e outras erros. Mas essa diferença aí, ela pode ser explicada. Por isso que eu falei que é importante várias traduções, né? Porque o público de um era diferente do público do outro. Mateus escreveu as cartas para um tipo de gente e Lucas para outro. Então, Lucas, ele escreveu para pessoas que tinham se convertido à fé cristã e que precisavam entender o significado da palavra de Jesus. Eram pessoas que não conheciam, eram gentios. Então, nessa segunda petição, nesse segundo pedido que a gente deve fazer no Pai Nosso, a Jesus está dizendo por quê? Que a gente precisa ser perdoado. Então, nós precisamos, sim, fazer uma autoanálise, refletir e ver naquilo que erramos e pedir perdão. Por isso que nós temos que estar atentos ao que o Espírito Santo nos fala, né? Logicamente, isso pode acontecer, mas ele não vai sentar no seu sofá e falar assim, filho, agora nós vamos falar dos seus pecados do dia. Eu não estou dizendo que não pode acontecer. Pode, sim. Mas, geralmente, o Espírito Santo fala no nosso coração. E nós temos que estar atentos. Mas, de novo, nós só vamos poder ouvir a voz de Deus se estivermos conectados com Ele. Porque se você não lê a Bíblia, você não ora, você não se importa com aquilo que o Senhor está falando, como é que você vai ouvir quando Ele está falando com você? Aí fica difícil, né? Então, aqui o nosso texto diz que a gente tem que pedir perdão, entender que a gente precisa de perdão. E nós também temos a certeza do perdão do Pai quando a gente se perdoa mutuamente. Se eu não perdoo o irmão, como eu vou ser perdoado? Como eu posso receber o perdão de Deus? Então é muita cara de pau, né, irmãos? A gente fala assim, não, aquilo não dá para perdoar, não. Mas, Senhor, me perdoa, né? Porque eu não faço nada de errado. Ou o que eu faço é bem simplesinho. O que o irmão fez para mim é muito grande. E a terceira coisa que Jesus pede que a gente ore é por livramento. O nosso pastor, o pastor da igreja que eu frequento, ele sempre diz que nós devemos orar a Deus pedindo a Ele que nos livre dos homens maus, né? Que cuide da gente, das ciladas do diabo. Nosso pastor ensina isso pra gente também. E o nosso missionário Diego Heiker aqui está dizendo que Jesus, no Pai Nosso, fala que a gente tem que orar por livramento. Jesus ensina que o discípulo pode cair em tentação, mas a gente tem que pedir ao Pai para não cair. Que a gente pode fazer o que é errado. Pode sim, pode acontecer. Mas a gente tem que pedir ao Senhor para nos preservar disso. Mas é lógico, né, meus irmãos, que também essa questão da tentação, ela tem a ver com as nossas escolhas, né? Então, se nós assistimos programas, ou lemos livros eróticos, ou ouvimos piadas maliciosas, enfim, se nós colocamos para dentro do nosso corpo, através do nosso olho, coisas que vão nos tentar, se nós vamos a lugares que vão nos fazer cair em tentação, se nós procurarmos pessoas que vão nos tirar do bom caminho, logicamente, aí fica difícil, né? Porque a gente põe a mão no fogo e fala, Senhor, por favor, faz com que pare de queimar. Não, né? A gente tem que ter discernimento, sabedoria e, assim, procurar ser íntegro e pedir ao Senhor que nos proteja, que não nos deixe cair em tentação. Mas nós temos que fazer as nossas escolhas certas, senão não vai dar certo. Bom, então o missionário Diego diz aqui que esses 3 pedidos, eles devem ser levados a Deus diariamente, com fé e humildade. Então nós temos que ter um coração contrito e levarmos esses 3 pedidos tão importantes a Deus, que é pedir pelo pão, pelo perdão e pelo livramento. Nosso manancial termina assim, dependa de Deus em tudo. Amém?
Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui, né? Deixando o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém larga a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.